Bem-vindo à loja de inconveniências. Aqui a gente vende aquilo que você acha que precisa, mas não precisa. É igual aquele sapato caro que você paga muito caro e daqui uma semana já tem um sapato melhor do que aquele que você comprou. Ou igual o seu telefone, que hoje você compra o Galaxy Crisis número 25, né? No mês que vem já tem o Galaxy Crisis número 26 e você não consegue acompanhar o avanço da tecnologia, sempre se sentindo incompleto e insuficiente. Nossa, falei, a dicção aqui tá maravilhosa, né, velho? Pelo amor. Mas afinal de contas, que inconveniência é essa que eu tô tentando te vender? Te vender não, né? Que você já comprou essa inconveniência e nem percebe. Que é a sensação de insuficiência. É muito natural que na nossa vida cotidiana a gente vem se sentindo insuficiente, porque a gente tem, né, uma série de fatores que nos influencia não só a nos comparar, como a se sentir incompleto, né? Como se não tivesse, como eu posso te dizer, dignidade para alcançar um objetivo, ou como se você não fosse bom o suficiente. Eu já vi pessoas assim que eram extremamente talentosas, como por exemplo, sei lá, canta muito bem, mas não canta em público porque se acha insuficiente. Não canta em público porque, sei lá, tem algum tipo de vergonha, né? Ou talvez aquelas pessoas que criam um objetivo na vida, aí quando chegam naquele objetivo, percebem que não era tudo isso. Eu acho que eu quero novos objetivos. E aí vem vindo a sensação de caminhar infinitamente, como se perseguisse alguma coisa que anda um pouquinho mais rápido que ela. E, né? E não alcança, e não chega. E esse sentimento, ele tem tomado a vida cotidiana dos brasileiros, das brasileiras. Isso que é foda. Essa sensação de que parece que nunca tá bom, né? A gente precisa se esforçar 1, 2, 3 vezes mais, 4 vezes mais, e parece que sempre a gente tem mais esteira para caminhar. Parece que a gente sempre tem mais sol para queimar a pele, né? Como se, imagina, como se fosse aquele burrinho fraga, sabe aquele burrinho? Aquele clássico burro que tem uma vareta pendurada nas costas, assim, com a cenoura esticada lá na frente, e aí ele fica caminhando atrás daquela cenoura, né? No caso do burro, ele não vai chegar na cenoura, porque a vara não vai deixar, né? A vareta não vai deixar e não vai conseguir comer a cenoura. Mas no nosso caso, essa vareta é bem mole, velho. Nós alcançamos às vezes a cenoura. Só que o gosto da cenoura já não parece tão bom, e a gente precisa empurrar outra vareta, outra cenoura, né? Isso é a criação de desejos, né? A gente só deseja aquilo que a gente não tem. A gente só deseja aquilo que falta. Porque se a gente tem, a gente já não deseja mais. É como se a gente quisesse demais alguma coisa e quando a gente abraça essa coisa, já perdeu-lhe o sentido. Eu quero comprar um telefone. Quero comprar esse telefone porque tem a câmera 2K e tem o áudio de não sei o que. E tem de não sei o que lá. Aí você compra o vídeo 2K, já não faz tanto sentido para você, porque agora já lançaram o 4K. Então a gente está numa série de aceleramentos na vida que vai fazendo com que a gente precisa substituir muito rápido as coisas, criar muito rápido novos desejos. E o grande problema disso tudo é que essa vontade de criar rápido novos desejos, ele vai para qualquer âmbito da nossa relação humana, né, da vida humana. A gente está falando aqui de compras, né? Seria a gente comprar algo que daqui a pouco ele fica ultrapassado. Mas acontece isso também em relações, né? Por exemplo, antes se tinha muito mais esforços para consertar uma amizade, para consertar um casamento, do que hoje em dia. Hoje em dia se substitui simplesmente, né? Não sei se é pela grande opção que tem no mundo, porque às vezes nem parece que é tantas opções assim nas relações, mas tem a ver com a gente sempre se sentir insuficiente ou que estamos em algo insuficiente, seja uma relação insuficiente, seja uma compra insuficiente, seja uma instituição insuficiente. Essa sensação de vazio, ela não só nos estabiliza muitas vezes, né? Estagna, como é que fala? Como é que é isso mesmo? Eu acho que estagna, né? Fique aí a critério de vocês. Use a melhor palavra aí. Vocês têm Google aí, eu não tenho aqui agora para pesquisar. Eu sou destecnologizado. Mas voltando ao assunto aqui, recuperando o raciocínio. Esse vazio, essa falta, essa ausência, ele pode nos estagnar ou como pode também
ser impulso para a gente fazer alguma coisa, né? Mas o grande problema é que esse fazer alguma coisa nem sempre tem a ver com fazer algo para melhorar a nossa saúde mental ou a nossa saúde física no geral. E se fazer alguma coisa, muitas vezes, ele tem como consequência o consumo. Ou seja, o vazio, essa falta, esse sentimento de insuficiência, ele pode tanto nos paralisar quanto nos impulsionar a consumir, consumir, consumir. Consumir comidas, consumir roupas, consumir tecnologias, consumir tempo, consumir personalidades, mas nos leva a consumir. E mesmo consumindo, a gente se sente insuficiente, porque a gente compra algo e esse algo já não é mais o que a gente, como eu disse antes, né? A gente tem o desejo é somente pela falta. E quando a gente tem, a gente já não quer mais. Então, a insuficiência, ela vem reinando a mentalidade da gente quando a gente começa, então, a passar por esses processos que nos deixam se sentir insuficiente. São vários processos, na verdade, né? A gente tem questões financeiras, sociais, religiosas, infinitas situações. Mas eu quero pontuar algumas aqui para a gente refletir, que eu acho que são algumas assim que são mais pontuais, digamos assim. Pontuais, essa é a palavra. A insuficiência nos faz comparar com os outros e com realidades que não estão ao nosso alcance. A comparação é um dos males da atualidade, né? Principalmente para a gente ter uma vitrine gigantesca chamada internet e redes sociais. Na internet e nas redes sociais, todo mundo quer transmitir o melhor lado de si. E de melhor lado em melhor lado, vai se comparando e às vezes até competindo quem tem o melhor lado, né? Então a gente se compara não porque o outro tem uma vida muito melhor do que a gente, mas é porque a gente se sente insuficiente. E a gente se compara, né? Compara, não, aquele molequinho de 20 anos jogou nas bets e ficou milionário. Aquele outro ali fez videozinhos para o sei que lá. E a gente vai se comparando, e a gente vai vendo que a vida vai passando, e os nossos compromissos vai tomando nosso tempo, e a gente vai se sentindo insuficiente até para os nossos compromissos. Pode ser tanto uma questão psicossocial, mental sua, mas pode ser também esses processos sociais, como a comparação, né, que tem aumentado demais, principalmente agora, né, que a gente tem tudo sendo jogado na internet. Ela não está só na comparação. Comparação é um dos males, tá? O outro mal que ela gera é essa frustração de não conseguir concluir objetivos. A gente não conclui muitas vezes os objetivos justamente porque a nossa rotina, eu ia falar, olha que a dicção hoje, a nossa rotina muitas vezes adoece a gente, principalmente quando a gente vive rotinas que não são decididas por nós mesmos. Vou dar um exemplo da sala de aula, tá? As pessoas que estão lá na sala de aula, na maioria das vezes, ela não respeita o professor, a sala, a escola e tudo mais, é porque ela não quer estar lá, ela está lá obrigada. Isso faz com que ela ignore tudo o que é necessário para aprender dentro de uma instituição escolar. Mas a obrigação, ela mata a nossa vontade. Então, quando a gente tem uma obrigação, uma rotina diária que nos obriga a, a exaustão mental, a exaustão física, que nos leva basicamente à exaustão geral, né? É claro que a gente vai se frustrar por não conseguir concluir os objetivos, porque as obrigações, elas tomam tempo da gente. E os nossos objetivos acabam ficando em segundo plano. Isso pode não só gerar a sensação de insuficiência, como pode gerar uma baixa autoestima, como pode gerar uma falta de força de vontade de fazer as coisas. Não só porque você está exausto física e psicologicamente, mas porque a obrigação, ela nos tira a energia de ser a gente mesmo muitas vezes. Porque ela vai tomando horas e horas do nosso dia, podendo gerar até doenças psicossomáticas, como depressão, ansiedade, podendo gerar não, né? Claramente é a maior causadora, né? Essa rotina acelerada, claramente. É por isso que a gente tem os números de ansiedade, flutuando cada vez mais, indo cada vez mais para cima. Depressão também, porque a gente se frustra por se sentir insuficiente, porque sempre vai ter alguma coisa nova pra gente desejar. E a gente deseja, e muitas vezes não consegue realizar. É daí que vem a frustração, é daí que vem a sensação de não pertencimento, é aí que vem os males do espírito. Eu vou dar um exemplinho só aqui do meu estado querido, Paranazão, como é que é? Paranazão velho de guerra? O Paranazão velho de guerra.
Agora o assunto é sério, galera, sério. No ano de 2024, mais de 25 mil pessoas foram afastadas do seu cargo no Paraná por conta de transtornos psicossomáticos. Fala se isso aí não é um problema seríssimo. Fala se não tem uma galera por aí se achando insuficiente. E sabe o que é pior? Muitas delas são suficientes. Vou dar um exemplão aí, ó. O Whindersson, meu parceiro Whindersson. Fala se o cara não é suficiente. O cara é foda, é engraçado, domina as músicas, canta bem, toca bem, tem um show legal. O cara é, ó, presença, velho. Faz umas músicas da hora, mas ainda assim é atacado pela sensação de insuficiência, pela depressão. É complicadíssimo. Igual o caso do Paraná, velho. 25 mil pessoas, mais de 25 mil pessoas. Esses dados das 25 mil pessoas aí que foram, né, afastadas por causa de doenças psicossomáticas é do Ministério do Trabalho, do Paranaense, Ministério Público do Trabalho, tá? Então são dados oficiais de pessoas que realmente se afastaram, velho. Ó, pra onde a gente tá indo, mano? Essa sensação de insuficiência tá levando a gente pra onde? Qual que é o caminho que a gente tá seguindo com isso? É o caminho da comparação, da frustração e da doença psicossomática. Dessa sensação de nunca ter nada completo, desse desgaste interno, dessa sensação de não pertencimento. E é como se fosse uma corrida eterna por uma corrida que não tem linha de chegada. Uma tentativa exaustiva de apagar o incêndio que ainda nem aconteceu. E aí você gasta todo o seu extintor e não conseguiu apagar o incêndio porque nem tem fogo. É só essa sensação que não sei se é nossa mesmo ou se é plantada na gente para que a gente consuma. Mas sabe o que eu acho de verdade? O que eu realmente sinto em relação a isso? É que toda essa insuficiência, toda essa depressão, toda essa ansiedade, ela faz bem para os negócios. E que se todo mundo fosse completo, se todo mundo percebesse que as coisas que a gente depende, elas são eternas e imutáveis, como a natureza, como o sol, como as flores, os frutos. Se a gente percebesse que as coisas que a gente realmente precisa, elas não necessariamente dependem do dinheiro, não necessariamente elas dependem de uma ideia de sucesso, uma linha de chegada que às vezes nem chega. Se todo mundo se sentisse completo, se todo mundo estivesse bem, ninguém ia querer trocar de carro a cada 2 anos, trocar de telefone a cada 1 ano, trocar de relacionamento a cada 3 anos. Se todo mundo se sentisse completo e bem, as coisas permaneceriam, seriam duráveis. A gente não criaria produtos para estragar na semana que vem. A gente não criaria produtos para ficar ultrapassado no mês que vem. Ninguém precisava comprar infinitas marcas de luxos para se sentir bem. Ninguém precisaria trabalhar até não dar mais. Até chegar no limite do burnout. Até chegar no limite da consciência. É importante trabalhar, mas é importante a gente perceber que não estamos bem. Estamos nos sentindo insuficientes e temos talento pra caramba. O que foi que aconteceu? O sistema, ele precisa do nosso vazio. Ele precisa da gente incompleto, insatisfeito, para que ele possa vender a satisfação. Estar completo faz com que a gente não aceite a humilhação. Por exemplo, imagina se todo mundo tivesse trabalho. Quem que iria limpar a privada de gente bacana? Se todo mundo tivesse emprego, o salário seria baixo? Ou todo mundo conseguiria cobrar por salários justos, sem ter o medo da demissão, do desemprego? Então, se a gente estiver completo, a gente percebe que a gente não depende de pelo menos 80%, 90% do que o sistema nos oferece. Se a gente estiver completo, a gente não consome e nem depende de sistema nenhum. Precisamos ser o suficiente. Ah, mas fala bem a verdade. Vamos dar uma pausa que esse assunto é meio biruleibe das ideias, né? Ó, respira. E vamos responder umas perguntas ou não? Eu costumo agora, lá nos stories... Lá na rede vizinha, eu tenho lançado algumas perguntas. Perguntas não, abertura para vocês fazerem perguntas para mim. E eu tenho selecionado algumas que eu vou responder por aqui no meio da semana, tá? E semana agora eu fiz uma pergunta lá. Pergunta não, abri uma caixinha de perguntas. E algumas pessoas mandaram temas e perguntas pra gente responder e eu vou responder agora, tá certo? Então vai aqui na loja de inconveniências, essa promoçãozinha relâmpago para vocês. Promoção relâmpago. Ó, teve um que me perguntou o seguinte: se nenhuma experiência é individual,
O que nos faz distintos? Olha, eu não entendi muito bem essa questão da experiência não ser individual. A experiência não é individual porque a gente tem coletivamente a mesma experiência? Ou porque a gente precisa ter uma experiência coletiva? A experiência individual em que sentido? Por exemplo, se você toma um socão na boca, essa experiência é totalmente individual. Eu sei que tomou um socão na boca, né? Então não tem como a gente dizer que nenhuma experiência é individual, né? Várias outras pessoas tomaram um socão na boca. Ah, é verdade, né? Então a experiência do socão na boca não é uma experiência só sua. Bom, eu acho que não faz muito sentido a gente pensar na experiência apenas coletiva ou que não nos fazemos distinto. É claro que nos fazemos. Eu acho que a distinção vem justamente da subjetividade, da cultura que você acessa, das músicas que você ouve, do livro que você lê, da família que você tem, da igreja que você frequenta, da igreja que você não frequenta. Tudo isso vai moldar o que a gente chama de identidade ou personalidade. Essa personalidade, ela é única e individual, tá certo? É o que a gente chama de subjetividade. Isso faz com que cada pessoa tenha um aspecto da realidade, uma visão da realidade. Eu disse isso já na Sinfonia da Ilusão, quando eu falo sobre a colcha de retalhos. Eu vou deixar aí no card, se você quiser, você assiste lá depois. Colcha de retalhos, aonde mostra que a nossa experiência, ela é individual, mas ela é montada por um pedacinho de cada coisa que a gente consome, né? Seja família, amigo, música, arte, filosofia, vídeos no YouTube como esse. Beleza? Então assiste lá. Qual que é a minha opinião sobre o uso de artistas... Não, pera. O uso de IA e artistas que fazem arte com IA. Ô, velho, ó, vamos lá. Pega a visão aqui com o tio Vini. Arte é técnica. Expressão através da técnica. O que você expressa é seu, único, individual, subjetivo. É a tua visão. É o que a gente chama de eu lírico, que é a tua poesia. Fechou? Então, a gente tem a tua poesia e a gente tem a técnica. Qualquer técnica pode ser uma técnica artística. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem na cabeça dela uma ideia a se passar e usa isso com tijolo, cimento e cal. Muitos vão chamar ela de pedreiro, mas se ela fizer uma expressão de uma ideia através das técnicas do pedreiro, ela vai ser um artista. Então, a técnica independe. Se eu tenho na minha cabeça, por exemplo, uma foto que precisa ser montado assim, 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 assado, e eu mando um prompt lá para IA, e ela monta, e depois eu venho refazendo, remoldando, remoldurando, isso é como se fosse um processo artístico. Então a IA, ela não tira a produção de arte. Você consegue produzir arte com a IA. O que a gente não consegue produzir com a IA é subjetividade, é olhar, sentimento, sentido. Então, por mais que a técnica seja inteligência artificial, jamais vai superar o algoritmo humano, que é quem dá o olhar a tudo isso. Então, a minha opinião sobre arte e IA é essa. Use, mas como ferramenta para clarear suas ideias, mas não como verdade factual. Ela mente, ela alucina, ela brinca com as suas convicções. Não acredite na IA, façam arte. Ó, e a terceira e última pergunta que eu vou responder aqui é... Pergunta não, né? Foi uma sugestão de assunto que essa pessoa me deu. Ela falou o seguinte: por que a sociedade tem a necessidade de se encaixar em um estilo ou grupo social? Pois agora a gente linka com a primeira pergunta, né? Lembra? Nenhuma experiência individual, o que nos faz distinto? Bom, acontece que nós somos indivíduos e somos coletivos. Só que nós, enquanto raça, somos uma raça coletiva. Por exemplo, como que a gente descobriu que a gente se organizava em sociedade, em coletividade? Tem um fêmur que é consertado, que foi encontrado por arqueólogos. Esse fêmur, ele era como se ele tivesse sido colado ou remendado, ou feito algum tipo de cirurgia para colar o fêmur. E a gente sabe que, na lei da selva, é a lei da sobrevivência. Um ser humano com o fêmur quebrado demoraria em torno de 3 a 6 meses para consertar esse fêmur. Ou seja, um ser humano com o fêmur quebrado, jogado na selva, sozinho, individual, ele não sobreviveria para consertar o seu fêmur. Então, como a gente tem um fêmur consertado, e pela lógica do fêmur quebrado, a gente tem que entender o ponto da sobrevivência, né? O fêmur quebrado ele morreria rápido,
Então é necessário imaginar que ele teria em volta dele pessoas que estariam cuidando dele para que ele se recuperasse. Então um dos indícios é, por exemplo, esse fêmur quebrado. Fora o fato da gente ter relatos de grupos como aqui no Paraná, cara, que tem o sambaquis, os homens do sambaquis, que tinham costumes específicos, né? Então eram costumes de grupos e também isso faz com que como se fosse essência, eu não gosto de falar essência, né? Mas como se a nossa essência fosse social, né? Nós somos seres individuais com a essência social. A gente aprende a linguagem conversando com o outro. A gente desenvolve as histórias conversando com o outro. A gente produz a nossa vida se relacionando com o outro. E isso é desde quando a gente se organiza como espécie, né? Um grupo social, como humanidade, né? Como neandertais, como sei lá o que, velho. A gente sempre se organizou em coletivo. Então, a gente não tem uma necessidade de se encaixar em um estilo ou um grupo social. A gente tem uma necessidade de vivência. A nossa vivência é coletiva. A gente precisa, por exemplo, agora, a sua camiseta. Para você vestir a sua camiseta, alguém precisou plantar o algodão, colher o algodão, transformar o algodão em linho. E linho não, né? Linha. Desse fio transformar em tecido, do tecido transformar em corte, do corte transformar em camiseta, da camiseta transformar em produto para chegar em você. Ou seja, a gente tem 7 cadeias aqui no mínimo, 8 cadeias aqui no mínimo, que tem infinitas pessoas trabalhando por uma camiseta. Ou seja, nós precisamos entrar em grupos sociais, não porque a gente tem uma necessidade de se encaixar, mas é porque nós somos sociais. Somos seres sociais e políticos, tanto quanto seres individuais. Voltamos aqui agora para o normal e vamos dar tchau já no nosso vídeo. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Parece que a gente não deu nenhuma solução, né? Mas demos sim. A solução é: seja suficiente, mestre. Seja suficiente. Porque existe um mundo inteiro que quer que você seja insuficiente. Porque é um mundo competitivo que precisa ganhar de você. Então, se você for suficiente, vai ser difícil ganhar. É um mundo competitivo. É um mundo que precisa do nosso vazio para consumir, precisa da nossa insuficiência para consumir. Então o ensinamento de hoje é: vamos tentar ser completos, nós mesmos, por nós mesmos. Aprender as coisas pela virtude de saber, se relacionar pela virtude de ter bons amigos, boas histórias, boas conexões. Se você não tem nenhuma habilidade, comece a aprender uma boa habilidade, uma habilidade que seja por hobby ou financeiro. O que a gente precisa é o processo de conversão. Conversão não para Cristo, para Deus, para religião, não é isso. Conversão no sentido de que a sua vida, ela tá boa ou ruim? Você está se sentindo suficiente? Se você não está se sentindo suficiente, o que você precisa fazer? Se converter para a suficiência. Entender o que te falta, o que realmente te falta, tá? Não são brindezinhos materiais que vão preencher um vazio da alma. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dê ao mundo o que é do mundo e da alma o que é da alma. É porque talvez, gente, esse defeito que a gente tem, essa sensação de insuficiência, esse desejo que se acaba quando você tem a coisa e volta a desejar, talvez, só talvez, não seja algo nosso do ser humano, mas seja uma produção externa para que se aproveitem da nossa insuficiência. Porque se a gente perceber que a gente já tem o que a gente precisa, e principalmente se a gente já tiver o que a gente precisa, como boas relações humanas, uma rede de apoio, um trabalho que te deixa não ter fome, não viver dentro da linha da miséria, um contexto social que te desenvolve enquanto ser humano integral, né, por inteiro. Porque se a gente perceber que a gente já tem tudo isso, o sistema desmorona, porque a gente não vai precisar consumir mais nada. A gente precisa produzir as coisas para que elas sejam eternas e imutáveis. Mas fica aí a pergunta: o que realmente preenche a gente? Tá no que a gente conquista, material, ou tá naquilo que a gente é? Muito obrigado por ter ficado até aqui nessa reflexão comigo. Eu sou Vinícius Eupídio Batista, o seu professor de filosofia querido, que não vem aqui para ficar filosofando na sua cabeça, mas trazendo reflexões contundentes que vão fazer a gente construir o nosso caminho para a liberdade e para a voz ativa. Então fiquem na paz. Já ativa o sininho para receber os conteúdos, mas deixa aí nos comentários a resposta. O que realmente preenche a gente? São as nossas conquistas ou aquilo que nós somos? Fica na paz.